Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Apenas no versículo de número 2, que está escrito assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando nós lemos a passagem do profeta Jeremias no capítulo 18, nós encontramos uma situação no qual o profeta é convidado pelo eterno Yahvé, o nosso Deus, a ir até uma olaria e assistir à confecção de um vaso, que é moldado, quebrado, refeito. Mas no processo da confecção do vaso, existe algo interessante. Após o vaso ser feito, ele é levado ao fogo. E a exposição ao fogo faz com que o vaso se torne mais resistente. O barro, ao entrar em contato com as chamas, ele acaba se tornando um isolante térmico. Ele acaba sofrendo uma alteração molecular, fazendo com que ele se torne mais resistente. O fogo, que deveria ser uma espécie de castigo para o vaso de barro, acaba tornando ele mais forte. A palavra do Senhor fala no versículo que nós lemos que quando o povo de Israel passasse pelo fogo, eles não seriam queimados, nem a chama arderia neles. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de Nabucodonosor, eles não queimaram de maneira nenhuma, nem suas roupas, nem os seus cabelos. Pelo contrário, saíram de lá ilesos. Aquele fogo que poderia matá-los acabou fazendo com que o Deus que aqueles homens serviam fosse exaltado naquele momento na Babilônia. Aonde eu quero chegar? Talvez você esteja aí passando uma prova de fogo na sua vida, falando: eu não aguento mais, eu não vou suportar, eu vou largar tudo. Só que essa prova de fogo, ela não vai matar você. Pelo contrário, ela vai te tornar mais resistente na presença de Deus. E você vai se alegrar e dar um testemunho falando: eu passei pela prova de fogo, mas Deus foi comigo. Eu passei por uma chama ardente de tribulação, mas Deus me fez escapar. Eu passei pela lareira da provação, eu passei pela fogueira do sofrimento, e Deus foi comigo nesse momento. Quando a prova de fogo bater na sua porta, eu sei que é difícil não se lamentar, mas tente não se lamentar. Pelo contrário, enxergue pelos olhos da fé que algo bom vai chegar depois dessa provação de fogo. Enxergue que algo tremendo vai chegar depois dessa tribulação. O que seria dos grandes homens de Deus sem as tribulações? O que seria de Daniel sem a cova? O que seria de Moisés sem os nãos de Faraó? Sem a perseguição de Faraó quando ele sai com o povo do Egito? O que seria de José sem o poço no qual ele foi jogado? Sem a perseguição que ele passou através da vida dos próprios irmãos? O que seria de José sem a calúnia que veio através da mulher de Potifar?
O que seria de Jefité sem aquela situação horrível que passou, mas depois que o povo se encontrou numa guerra foram procurá-lo? O que seria de Cristo se não fosse a cruz, se não fosse a perseguição dos fariseus, dos saduceus? Deus, através dessa tribulação que você está passando, está te preparando para algo maior. Ouvi nessa manhã conversando com o pastor André acerca dessas situações que são difíceis na vida dos servos de Deus. Mas a intenção do Senhor não é acabar com você, mas te fortalecer mais ainda. Não é te matar, mas te dar uma sobrevida, te tornar mais forte e moldado na presença de Deus. Então entenda nessa manhã que Deus está te fortalecendo, te tornando um grande servo de Deus. Você não vai morrer, você vai sobreviver. E essa sobrevivência vai ser uma sobrevivência gloriosa, porque você entrou nessa tribulação mais fraco e saiu mais forte. Entrou nessa guerra sem condições financeiras e saiu abençoado. Entrou nessa tribulação de cabeça baixa e saiu de cabeça erguida. Entrou nessa situação difícil, cheio de dúvidas, e saiu cheio de fé. O versículo continua falando que quando os servos de Deus passassem pelos rios, as águas dos rios não cobririam eles. Quando Josué está guiando os hebreus, depois da morte de Moisés, diz a palavra do Senhor que eles encontram o rio Jordão à frente deles. E eles ficam em dúvida acerca de prosseguir ou não. Diz a palavra do Senhor que eles acampam ali nas margens do rio. E Josué, inspirado por Deus, pede para que a arca da aliança seja levada na direção do rio Jordão. E diz a palavra do Senhor que quando os levitas que estavam carregando a arca da aliança tocam com seus pés no rio Jordão, o rio se abre e o povo de Deus passa em terra seca. O rio que está impedindo você de prosseguir, o rio que está te impedindo de avançar, o rio que está impedindo você de evoluir nessa caminhada, ele vai sair da sua frente e você vai passar em terra seca, dando glória a Deus. Esse rio tempestuoso que está aí te impedindo de avançar, ele vai ser aberto através da presença de Deus na sua vida. Não temas. Quantas pessoas estão aí sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar, sem saber que atitude tomar? Saiba de uma coisa: o Deus que te chamou para servi-lo, Ele vai te conduzir pela estrada da fé. E cada curva dessa estrada vai ser conduzida por Deus. Cada bifurcação dessa estrada vai ser conduzida por Deus. E Deus vai te dar toda a direção necessária até você conseguir sair com a vitória dessa caminhada. Um profeta de Deus, citado na Bíblia, é convidado a ir até a presença de uma viúva que estava passando péssimas condições financeiras. E Deus falou que alimentaria o profeta através daquela viúva que estava passando por problemas financeiros. Como é que uma pessoa que está precisando se alimentar, indo ao encontro de outra pessoa em péssimas condições financeiras, seria alimentada? Quando Deus te direciona, independente da direção que você está tomando, vai.
Independente do caminho que Deus te conduziu, vai por esse caminho, que se nesse caminho tiver fome, a providência de Deus vai chegar nesse caminho. Vai pelo caminho do Senhor, porque se nesse caminho não houver providência, Ele vai mandar a providência e vai dar tudo certo. Isaac, Jacó, Abraão foram conduzidos por Deus para o deserto. E quando lá chegaram, aquela situação ruim da região desértica na qual eles estavam, não influenciou na vitória deles. Eles chegaram em regiões onde havia fome, onde havia escassez, mas Deus prosperou aqueles servos naquelas regiões desérticas. Eles chegaram em lugares onde as coisas estavam dando errada e deu tudo certo. Eles estavam chegando em regiões onde as pessoas estavam provando a derrota e saíram vitoriosos daquele lugar. Quando a presença de Deus está em você, o lugar que você se encontra pode estar em derrota, pode estar em declínio, mas vai dar tudo certo para você, porque a presença de Deus é contigo. Não ligue para o quadro. Samaria foi cercada, estava passando fome. Foram pressionar o profeta de Deus que estava em exercício, e ele falou que no outro dia, o mesmo povo de Deus que estava passando fome teria abundância. Como é possível um povo que estava cercado pelo imperador Ben-Hadad, passando fome, teria abundância no outro dia? Mas foi Deus que falou. Quando Deus fala que vai fazer na sua vida, independente da situação atual, Deus vai fazer. Quando Deus lança uma promessa que vai te prosperar, independente da tua situação atual, Deus vai prosperar. Deus não depende da situação da terra, porque Ele é proprietário de todas as condições. Para que temer? O que tem de servo de Deus e serva de Deus, que está buscando a presença de Deus com medo do amanhã. Ah, mas eu perdi meu emprego. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. A fatura do meu cartão vai vencer. Fique tranquilo. O Deus que te chamou para servi-lo vai te sustentar também. Quando Deus chama alguém para servi-lo, Deus se responsabiliza pela manutenção dessa pessoa. Quando Deus convida alguém para fazer a vontade dele, Deus conduz essa pessoa por pastos verdejantes. Para de temer. Para de ficar falando, e agora? Eu estou seguindo a Jesus pela fé, a situação apertou, vai tudo dar errado. Não vai dar errado não. No momento em que você pensar que vai dar tudo errado, Deus vai te surpreender com palavras tremendas, com providências tremendas, e você vai entender que a sua fé, aleluias, é respondida através do seu Deus. Não fique com medo. Quando Jesus falece na cruz, os discípulos se escondem. Todo mundo fica com medo. Porque com a perda do mestre, automaticamente não teria multiplicação de pães, não teria mais cura de enfermidades,
não teriam mais libertações. Só que eles esqueceram de uma coisa. Jesus fez uma promessa de que ele iria para o Pai. Só que ele enviaria o Consolador que ensinaria a eles todas as coisas. O Espírito de Deus, que foi enviado do Pai para a tua vida, ele vai te conduzir. E nessa condução de Deus, tudo vai prosperar. Nessa condução de Deus, você vai ser bem cuidado, porque existe um Deus poderoso que promete nessa manhã que a chama não vai arder em você, nem as águas irão te cobrir nessa tribulação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Que a paz esteja contigo.